Olá, irmãos, estamos de volta. Nós estamos então meditando, refletindo um pouco em Lamentações, capítulo 5, do verso 1 até o verso número 22. Nós estamos falando como que um piedoso, como uma mulher piedosa ora em períodos de crise. Naturalmente, nós estamos aqui extraindo princípios bíblicos daquele texto, para nós nos exercitarmos também nas orações que nós devemos fazer. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos passando por um período de crise e nós temos que acreditar que é uma ação de Deus. Então, se é Deus que está agindo, somente Deus pode solucionar. Então, o crente, ele vai até o Senhor, ele vai falar com Deus. O crente não vai confiar na política, nem na parte financeira, nem na parte científica, embora ele sabe que isso é importante e que ele também lida com essas coisas, mas ele entende que há um Deus que reina e que governa sobre todas as coisas. Nós não temos que convencer os políticos, nem os economistas e nem os cientistas. Nós temos que convencer Deus. Então nós temos que ir até Deus. E quando eu falo convencer Deus, não é que nós vamos argumentar como se Deus não soubesse. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que clamar ao Senhor e aprender a falar com Deus e depender de Deus nesses momentos de crise, para que Deus nos dê sabedoria, entendimento, da maneira que Ele quer que nós venhamos a lidar com isso e qual que é o nosso papel nesses dias como crentes. Os irmãos devem se lembrar que na história da igreja, Deus levantou muitos homens e mulheres para orar em períodos de grandes crises. Então, naturalmente, eu acredito também que nós estamos sendo convocados por Deus para ter um momento de clamor e de súplicas a Deus pela nossa nação, pelas nossas igrejas, pelo nosso povo, e suplicar que Deus então derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre nós também. Então é importante que, como crentes, nós tenhamos essa compreensão. Eu quero também lembrar aos irmãos que continuem se inscrevendo, enviando os vídeos para outras pessoas, e motivando outros a se inscrever. O propósito nosso é de promover aqui a edificação e o conhecimento de Deus e o fortalecimento da fé dos irmãos. Esse é o nosso propósito único aqui, tá certo? E, naturalmente, que Deus seja glorificado por meio da sua palavra. Então, irmãos, vamos voltar aí a Lamentações capítulo 5, o verso de número... Nós paramos aqui no verso de número 5, do capítulo 5, que diz assim: os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Então nós falamos que aqui é uma linguagem de que o povo que estava liberto agora volta para a escravidão. O povo que tinha abundância agora é um povo que tem escassez. Um povo que tinha sua própria terra agora foi tomada deles e eles têm que pagar imposto na sua própria terra, e muitos foram levados para o exílio, para um lugar, para uma nação estranha, que não era a nação deles. E falamos que a herança era a terra prometida, que Deus agora tirou deles e passou para outros por causa do pecado deles. E sempre relembrando os irmãos que Deus está sendo justo em fazer isso, porque o povo havia pecado contra Deus e quebrado a sua aliança. Como eu também acredito, irmãos e ouvintes, que Deus está sendo justo em mandar o Covid sobre nós, em mandar as crises sobre nós, sobre a nossa nação e sobre o mundo. Devemos lembrar os irmãos que esse mundo é um mundo que muitas vezes tem virado as costas para Deus. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus Senhor de todas as coisas, aquele que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor, nós temos virado as costas para Deus e quebrado a aliança do Senhor. Naturalmente, Deus não vai deixar isso passar despercebido. Deus vai cobrar da humanidade pelos pecados que ela tem cometido. Então, irmãos, aí que aparece o piedoso, aí que aparece o crente verdadeiro, aí que aparece o homem e a mulher de Deus, para suplicar e clamar a Deus com bastante intensidade. Eu fico muito preocupado, irmãos e ouvintes, acredito que vocês enfrentam isso também. A igreja tem se dedicado mais ao trabalho do que à oração. Pastores, muitas vezes, como nós, têm se dedicado mais a falar só do que a vida de oração. Como se uma vida de muita atividade
fosse uma vida de uma pessoa piedosa, uma pessoa crente. Não. Eu creio que o crente, ele naturalmente fará coisas. É natural que isso aconteça. Mas é verdade que o crente, ele tira um tempo para buscar a Deus em oração. E ele vai orar por diversas coisas. Ele vai orar pela igreja, ele vai orar por si mesmo, pela sua família, ele vai orar pela sua nação, pelo mundo, e principalmente para que o reino de Deus venha sobre nós. E parece que poucos têm feito isso. Não estou aqui julgando o coração dos irmãos, naturalmente os irmãos conhecem a sua vida com Deus, mas parece que a igreja desprezou algo que é principal, a vida de oração. A vida de oração, de clamor ao Senhor. Então Deus levanta crises para nos colocar no chão de novo, de joelhos, para ensinar-nos a buscá-lo cada vez mais. Então nesse caso aqui o profeta vai nos ensinar mais coisas ainda. Agora no verso 6 ele fala assim: submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Aqui é um homem judeu que está falando isso. Ele está falando com Deus. Ele está dizendo para Deus que antes o pão era em abundância. A terra prometida, que Deus havia dado para eles, manava leite e mel. Eles tinham alimento em abundância. É só os irmãos lembrarem das colheitas que eles faziam, da forma que Deus abençoava eles. Agora eles não têm mais isso. Eles têm que comprar o seu pão. Eles têm que pagar pelo seu pão. E o texto fala então que me desculpem. E o texto fala então que eles estão se submetendo aos egípcios e aos assírios para que eles então se fartem de pão. Ou seja, eles estão se colocando aqui numa situação de escravos de novo. Eles estão trabalhando de maneira árdua, de uma maneira, vamos dizer assim, como se fossem escravos, e como se os egípcios e os assírios fossem dono deles. E eles trabalham para comer. Trabalham para comer. Aquilo que eles tinham de graça, agora eles estão conseguindo por meio do serviço duro, do trabalho duro e de trabalho de pessoas como se fossem escravas. Os que foram libertos da escravidão voltaram novamente para a escravidão. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos novamente que o profeta aqui, ele está detalhando na presença de Deus o que está acontecendo com eles. E por que ele faz isso, irmãos? Não é porque ele tinha dúvida que Deus conhecia, ele sabia que Deus conhecia todas as coisas. Mas tudo indica aqui o texto que essa lamentação, a maneira que ele se coloca na presença de Deus é porque ele cria que Deus era poderoso para tratar com os detalhes da vida dele. Detalhes. Ele fala da solidão deles, porque se sentiam órfãos. Ele fala aqui da bebida deles, do trabalho deles, da maneira que está sendo. Veja que ele está pondo os detalhes diante de Deus. Porque ele sabia, irmãos e ouvintes, que Deus era Senhor absoluto da vida deles. E ser um Senhor absoluto da vida é aquele que não é que domina só alguma parte da minha vida. Não, ele domina desde o fio de cabelo que eu tenho a todos os detalhes que eu da minha vida, como da sua vida também. Eu fico pensando uma coisa, irmãos, eu não sou um pastor, e pode ser que eu tenha que me corrigir nisso, mas eu não sou um pastor que fico constrangendo os crentes da igreja que eles têm que ofertar os seus dízimos e ofertas, não. Eu tenho falado muito pouco sobre isso na igreja, e não que eu não fale, né, sempre recordando os irmãos disso. Mas muitas vezes eu sei que tem aqueles irmãos que eles são resistentes em dar os seus dízimos e ofertas. Né? E nesse sentido, muitas vezes, por que acontece isso? É porque muitas vezes tem crentes que não acreditam que Deus é poderoso para tratar com o problema do trabalho dele. Eu tenho ensinado que o crente não faz greve, ele vai a Deus para falar para Deus quais são as suas necessidades. Em vez de ele pedir aumento de salário para o seu patrão, ele vai pedir primeiro para Deus. Ele coloca as suas situações na presença de Deus e ele pede para que Deus resolva as suas situações. E quando as pessoas ofertam e dizimam na igreja, os crentes verdadeiros, eles fazem isso. Veja bem, eles fazem isso porque eles confiam em Deus.
Porque eles creem que quem supre as suas necessidades é Deus. Quem dá aquilo que eles precisam é Deus. Quem cuida dos detalhes financeiros, da saúde dele, do seu trabalho, da sua vida espiritual, de toda a sua vida, é Deus quem faz isso. É por isso que o profeta está dizendo, olha, Senhor, o nosso trabalho é assim, é escravo. Nós trabalhamos de maneira dura para conseguir o nosso pão. Eu consigo ouvir um eco aqui, irmãos, lá de Gênesis capítulo 3, quando Adão peca, e Deus vem até Adão, e Adão então é expulso do jardim, e Deus diz para ele que agora você vai, com trabalho, com fadiga, você vai comer do produto da terra, porque ele tinha pecados. O que está acontecendo com o povo aqui? A mesma coisa, eles pecaram contra Deus. E Deus está dizendo assim, com trabalho e com fadiga vocês vão comer o pão que vocês agora da terra. Isso está acontecendo com Judá. Com Judá. Para mostrar para os irmãos que o pecado, irmãos, traz cansaço árduo. O pecado traz escravidão. O pecado traz dor. O pecado traz sofrimento. O pecado traz angústia. Por isso que nós não podemos brincar com pecados. Por isso que nós temos que lutar com toda a nossa força para evitar o pecado contra Deus. Pecar contra Deus é algo gravíssimo. E cair no desagrado de Deus é algo gravíssimo, porque naturalmente os nossos sofrimentos vão multiplicar. E a linguagem que o profeta usa aqui é como se fosse aquela linguagem do Éden. Adão foi expulso, Deus manda maldição sobre ele, com dor, com fadiga, com dores. Agora está acontecendo isso aqui com Israel, com dor, com fadiga e com dores e sofrimento. Então ele diz aqui, ó, nós estamos dependendo do Egito e da Assíria. E é uma linguagem aqui que parece que eles voltaram a ser escravos de novo, para poder adquirir o pão de cada dia deles. É importante, irmãos, nos colocar na presença de Deus e detalhar para Deus o que está acontecendo conosco. Mas reconhecendo uma coisa, que Deus é justo no que Ele faz. Que Deus é santo no que Ele faz. E que nós sofremos porque nós pecamos contra Deus. Nós sofremos porque nós quebramos a aliança com Deus. E o profeta está reconhecendo isso. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que ele está detalhando isso. Porque ele também crê que Deus está cuidando dos detalhes da vida dele. Ele não tinha dúvida que Deus conhecia. Mas ele cria que, além de conhecer, somente Deus poderia dar uma solução para ele. Você crê nisso? Você crê que Deus está envolvido com você 100%? Você já pensou nisso como crente? Jesus fala para os discípulos que Deus tem cada fio de cabelo contados. Cada fio de cabelo contado. Jesus, no seu ministério, ele demonstrou para os discípulos que Deus estava envolvido em cada detalhe do ministério dele. E ele também ensina para os discípulos que Deus estava envolvido em cada detalhe da vida deles. Quando ele faz o Sermão do Monte, que ele diz assim, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que é de comer, com o que é de beber, com o que é de vestir, porque vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam de tudo isso. Então veja que Jesus demonstra ali que Deus, o nosso Deus, está envolvido 100% conosco e 100% com os detalhes da nossa vida. Você crê nisso? Você percebe isso? É por isso que o autor de Lamentações, ele está detalhando as coisas na presença de Deus. Ele não está aqui orando daquelas orações assim, que tem frases de efeitos. Não, ele está colocando os detalhes na presença de Deus. Porque ele crê que Deus é um Deus que está envolvido com ele e com o seu povo 100%. 100%. Tem um pregador aí que eu gosto muito, chamado Paul Washer. Paul Washer, né? Acho que os irmãos também conhecem.
E tem uma pregação dele que me chama muita atenção, porque ele fala assim que o meu coração está batendo porque Deus que está mandando ele bater. Interessante isso, né? O meu coração está obedecendo a um mandamento de Deus, a uma ordem de Deus, por isso que ele está batendo. Eu vejo porque os meus olhos estão obedecendo uma ordem de Deus, por isso que eu vejo. Eu escuto porque os meus ouvidos estão obedecendo uma ordem de Deus, para que eu ouça. Eu falo porque a minha boca, os meus lábios, a minha voz está obedecendo um mandamento de Deus, é por isso que eu falo. Lembra que quando Moisés foi até Deus argumentando que ele não tinha, era um homem pesado de boca, pesado de língua, e Deus fala assim, quem que criou o mudo? Ou que fala o que não fala? Ou que vê o que não vê? Não sou eu o Senhor? Para mostrar que Deus está envolvido 100% conosco. E eu sei que cada neurônio meu, eu sei que cada célula do meu corpo, elas estão obedecendo a Deus. Porque Deus está envolvido 100% comigo. Eu falei hoje para os meus filhos e para minha esposa, nós estávamos ali na mesa e no almoço, eu falei, olha, não são as doenças que matam. As doenças, na verdade, nos faz sofrer bastante. Quem nos tira a vida é Deus. É Ele que abre a ferida, é Ele que fecha a ferida. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. E não há quem possa fugir das mãos de Deus. E por que é assim? Porque Deus está 100% envolvido com a nossa vida. Mas eu quero ir um pouco mais longe. Deus está 100% envolvido com o Brasil e com as crises que estão acontecendo no Brasil. E é por isso que o piedoso busca Deus em oração e clama a Deus em oração, porque ele, sabendo disso, ele crê que Deus é poderoso para lidar com cada problema do seu país. Deus tem tudo, irmãos e ouvintes, sob controle nas suas mãos, nos seus mínimos detalhes. Até aqueles detalhes que nós não conhecemos. Então o profeta diz, Senhor, nós estamos trabalhando como escravos para comer o pão. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Talvez a sua decepção, muitas vezes, a dureza de coração, é resultado de uma fé que crê num Deus limitado. Um Deus que só está envolvido com o trabalho da igreja. De quarta-feira, quinta-feira, né, de sexta-feira, sábado e à noite. Só isso. Depois você sai dali, vai para o seu trabalho, e aí Deus não está mais envolvido. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus está envolvido 100% com aquela poeirinha que está por trás lá do seu guarda-roupa. Para mostrar que Deus está envolvido 100% com toda a sua criação. Nós não somos panteístas, que Deus é tudo, tudo é Deus, não é isso. Mas o Deus que trouxe tudo à existência, Ele tem todas as coisas diante dele nos seus mínimos detalhes. Desde um vírus como esse coronavírus que está aí, assolando muitas nações, até os maiores astros que há no universo. Todos eles estão diante de Deus. Deus conhece cada um deles. E Deus, de uma maneira sábia, misteriosa, incompreensível muitas vezes, e de modo que Deus não se mistura com a criação, mas Deus está envolvido com a sua criação 100%. E as perguntas que Deus faz para Jó lá. Onde você estava quando eu estava fazendo isso? E Jó depois no final diz, falei de coisas que eu não sabia. Me arrependo no pó e na cinza. O profeta está mostrando para nós que Deus conhece e que Deus está envolvido com 100% com a nossa vida. Você crê nisso? Quando um homem crê nisso, uma mulher crê nisso, eles oram. Eles falam com Deus. Eles se colocam na presença de Deus. Eles clamam a Deus com todo fervor. Porque eles creem numa coisa. Deus está envolvido com eles 100%. Eu voltarei num próximo vídeo para nós continuarmos a falar sobre como um homem e como uma mulher piedosa ora em períodos de crise. Até aqui nós falamos, Senhor, vê a nossa condição.
o profeta coloca os detalhes na presença de Deus. Deus abençoe os irmãos e nós vamos voltar num outro momento para falar um pouco mais sobre isso. Deus abençoe os irmãos. Amém.